A paz do Senhor para todos. A internet tem sido um grande veículo de comunicação, onde nós publicamos aquilo que acreditamos, aquilo que pensamos e às vezes até aquilo que sentimos. Porém, a internet tem que ser usada com responsabilidade, porque a pessoa é livre para postar o que ela quiser, desde que não venha ofender outras pessoas, que não venham atacar de uma forma irresponsável pessoas que estão sendo vítimas da generalização, estão generalizando. Houve um filósofo que disse que toda generalização é burra, e eu concordo. Por que eu estou dizendo isso? Hoje estão se publicando muitas mensagens bíblicas. Pessoas pegam texto sem contexto e aí criam uma doutrina e aplica na internet como se fosse verdade absoluta. E uma da que nós temos ouvido e visto pela internet, que eu confesso que tem causado assim, um mal-estar, é a generalização dos pastores. Estão dizendo que os pastores, eles, todos são ladrões, todos são preguiçosos. Que não existe pastores na nova aliança, é somente Jesus Cristo que é o sumo pastor. É necessário que haja uma interpretação bíblica. Claro, o sumo pastor e o sumo sacerdote dos bens futuros é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, a pedra de esquina, a pedra angular. Ele é o fundamento da igreja. A Bíblia até fala, ninguém coloque outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Porém, nós vemos que Cristo designou sim o ministério pastoral. Está aqui, em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos. Apóstolos aqui não está se referindo àquele colégio apostólico que recebeu o evangelho direto do Senhor. Apóstolos aqui é sinônimo de missionários, aqueles que saem no campo, ganhando almas para Cristo. Outros para profetas, claro, o último profeta da antiga aliança foi João Batista, profetizou a primeira vinda de Cristo. Agora os profetas da nova aliança profetizam a segunda vinda de Cristo. E mais, vemos profetas depois de João Batista, Ágabo, foi um dos profetas da igreja primitiva. Outros para evangelistas, aqueles que saem pregando o evangelho, às vezes de igreja em igreja. Evangelho, não é história da carochinha, não. E outros para pastores e mestres, no plural, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ensinar, esse é o trabalho do pastor. O que é ser um pastor? Apacentador, ministro, que ensina o evangelho de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Está bem claro aqui. Atos capítulo 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos designou como bispos, no plural, que sinônimo de presbíteros, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, ele ficou 40 dias na terra antes de ser assunto aos céus. Ele se encontrou com seus discípulos e um deles foi Pedro. Jesus se encontra com Pedro no mar de Tiberíades e fala, Pedro, tu me amas? Apacenta a minha igreja. A igreja de Jesus, mas ele constituiu pastores para apacentar. E é um trabalho árduo ser pastor. Não é como estão dizendo por aí, não. Não estou falando de mercenários. É porque existe um grupo de pessoas que foram extorquidas pelos falsos profetas, no qual tiraram a lã e a gordura dessas ovelhas, e essas pessoas pegaram aversão à igreja, pegaram aversão aos pastores e agora começam a generalizar, achando que todos são iguais, não sabem discernir, não conhecem a diferença entre um falso profeta e um pastor de Deus. Aí começa a torcer a Bíblia, dizendo que não tem pastor na nova aliança, porque não conhece o texto, ou se fazem como cegos. E mais, ainda afirmam ser a igreja de Cristo individualmente. Não.
Esse meu dedo não é corpo, esse dedo é membro. Membro. Ele, junto com os demais membros, constitui um corpo, ligados à cabeça, que é o governo. Nós, quando aceitamos a Cristo, somos membros do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça deste corpo. A igreja do Senhor. Mas não adianta, podem se levantar contra a igreja de Cristo. Não estou falando de sinagogas de Satanás, estou falando da igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É promessa de Cristo. Então vem homens querendo atacar essa instituição divina criada por Deus. Aí ficam generalizando, como se pastor não trabalhasse, como se todos os pastores fossem ricos. Tem pastores que passam dificuldades financeiras, mas não abrem mão do seu ministério, porque foram chamados por Deus. Pastor não é profissão, é chamado, é vocação. O trabalho pastoral é árduo, sim, porque temos que cuidar de vidas que estão aflitas. E quando estamos aflitos, muitas vezes ficamos sozinhos, mas graças a Deus que Ele nos garante a vitória. Temos que cuidar de casais que estão se desfazendo ali no seu matrimônio. Temos que levar uma palavra. Temos que trabalhar na área psicológica, na área espiritual, também na área da obra social. Estou falando de pastores, não de mercenário. Lá em João 10 fala, o mercenário não vem senão para matar, roubar e destruir. Sim, ali está falando dos falsos profetas, mas eu atribuo esse texto aí também de matar, roubar e destruir ao diabo, porque o diabo que é o líder dos mercenários, dos falsos profetas. Porém, existem pastores de Deus, que Deus chamou para uma grande obra. E outra coisa, para a gente fechar esse vídeo, Paulo, escrevendo a sua epístola pastoral a Timóteo, ele fala: quem almeja o episcopado, quem almeja o pastorado, excelente obra realizará. Porém, tem requisitos: tem que ser marido de uma só mulher, não dado a vinho, não espancador, não de torpe ganância, não contencioso, que governe bem a sua casa, porque quem não governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus. Não neófito, sem conhecimento, tem que ter conhecimento da palavra. Então temos que ter cuidado quando ficarmos generalizando. Eu não posso chegar aqui e falar que todos os políticos são corruptos, porque tem pessoas de bem lá. Eu não posso falar que todos os padres são pedófilos, eu não posso falar isso. Eu não posso falar que todo homem não presta, eu não posso dizer isso. Eu não posso falar que toda mulher é leviana, isso é uma afronta à inteligência. Não vamos generalizar, vamos procurar ter discernimento à luz da palavra de Deus. E outro fator importante, essas pessoas é tipo aquele grupo de Corinto: eu sou de Cristo, não dá obediência a ninguém. São pessoas que querem viver sem lei, Bíblia. A lei acabou, então vai lá e mata alguém para ver se a lei acabou. Vai lá e adultera, vai lá e rouba alguém. A lei cerimonial que foi cumprida em Cristo, mas a lei moral tem que ser cumprida em nós, através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós vivêssemos sem lei, nós seríamos anarquistas. Eu sou livre, eu posso andar no Brasil, para lá e para cá, pegar meu carro e andar porque eu cumpro a lei. Meu carro está vistoriado, está dentro da lei. Eu tenho minha documentação, minha habilitação, eu posso andar, então eu não ando fugido, porque eu cumpro a lei. A lei é para ser aplicada naquele que viola os mandamentos, mas a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Repito, o que terminou foi a lei cerimonial. Agora a lei moral, ela prevalece. Então isso é desculpa para querer andar sem dar obediência. A pessoa não ama a quem vê, vai amar a quem não vê. Se a pessoa não obedece às autoridades constituídas, vai obedecer a Deus que não vê? Então vamos analisar. Antes de postar qualquer coisa, principalmente generalizar, olhe, veja, porque, repito, toda generalização é burra. Isso eu concordo. Jamais generalize. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.